Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de processos trabalhistas no E-Social. Neste vídeo será demonstrado a utilização do módulo web de processo trabalhista para transmitir o evento de processo trabalhista, evento S2500 ao E-Social. Será apresentado outro exemplo de como utilizar esse módulo para declarar o evento S2500 ao E-Social. No exemplo deste vídeo, será apresentado a situação de um trabalhador que possui vínculo previamente declarado ao E-Social. Vamos apresentar o exemplo agora na tela. Antes de apresentar o exemplo, é importante ressaltar que as informações constantes nesse exemplo e neste vídeo são ilustrativas e utilizadas apenas para fins didáticos. São dados fictícios, tanto do empregador quanto do trabalhador e do processo trabalhista, não representando nenhuma informação real. Lembrando que será apresentada uma situação de trabalhador que já possui um vínculo formalizado no E-Social. Exemplo, o trabalhador ingressa na Justiça do Trabalho pleiteando alteração na data de desligamento originalmente informada no E-Social de 20 de maio de 2023 para 31 de maio de 2023. Veja que já há um evento de desligamento transmitido ao E-Social com data de desligamento no dia 20 de maio de 2023. O trabalhador ainda pleiteia o recebimento de diferenças salariais relativas ao período de janeiro de 2023 a maio de 2023. E a Justiça do Trabalho defere o pedido de alteração da data de desligamento e reconhece o direito de diferenças salariais na importância de R$ 1.000 apenas nos meses de abril de 2023 e maio de 2023, além do saldo de salário de 11 dias em maio de 2023 no valor de R$ 733,33. Além disso, reconhece os reflexos das diferenças salariais no aviso prévio indenizado, no valor de R$ 166,66, os reflexos das diferenças salariais no 13º salário, no valor também de R$ 166,66, reconhece ainda os reflexos das diferenças salariais na projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, no valor de R$ 13,88, e, por fim, reconhece os reflexos das diferenças salariais nas férias, mais o terço constitucional indenizadas, no valor de R$ 222,22. Bem, veja que a Justiça, neste exemplo, reconheceu a alteração na data de desligamento do dia 20 de maio de 2023 para o dia 31 de maio de 2023. Vamos então para o módulo de processo trabalhista para iniciar a explicação de como transmitir o evento S2500 ao E-Social. Estamos na tela inicial do módulo de processo trabalhista do E-Social. Antes de iniciar a transmissão do evento de processo trabalhista, no nosso exemplo, como trata-se de um vínculo já formalizado ao E-Social, inclusive com a data de desligamento já declarada ao E-Social, há necessidade de que o empregador, antes de iniciar a transmissão do evento de processo trabalhista, realize a retificação do evento de desligamento já transmitido ao E-Social e corrija a data de desligamento do dia 20 de maio de 2023 para o dia 31 de maio de 2023. Na retificação do evento de desligamento, deve ser informado também o número de processo trabalhista que reconheceu a alteração na data de desligamento. Somente após a retificação na data de desligamento, por meio do módulo web geral, web simplificado, se for o caso, ou o ambiente web service, é que o empregador deve iniciar a transmissão do evento de processo trabalhista. No nosso exemplo, vamos considerar que a empresa fez a retificação na data de desligamento, no dia 20 de maio para o dia 31 de maio, já informou o número de processo trabalhista no evento de desligamento, e agora nós vamos demonstrar como transmitir ao E-Social o evento S2500. Relembrando que, no nosso exemplo, bastaria a retificação do evento de desligamento. Caso a decisão reconhecesse a alteração na data de desligamento em que a competência fosse alterada, por exemplo, a Justiça do Trabalho reconheceu que, ao invés do dia 20 de maio de 2023, a data de desligamento fosse o dia 10 de junho de 2023. Nesse caso, como a competência é diferente da competência originalmente informada no desligamento
no evento de desligamento já transmitido ao E-Social, a empresa teria que excluir o evento de desligamento previamente declarado e transmitir um novo evento de desligamento. Feita essa observação, vamos iniciar a demonstração da transmissão do evento de processo trabalhista. Na tela inicial, vamos clicar no menu Processo Trabalhista. Lembrando que, como trata-se de um vínculo previamente declarado ao E-Social, vamos utilizar o campo de selecione o trabalhador pelo CPF completo e digitar o CPF do trabalhador. Vamos informar o número do CPF do trabalhador. E ele aparecerá aqui na lista. Vamos clicar no número. Na tela seguinte, são apresentados os contratos do trabalhador existentes do trabalhador selecionado com este empregador. Neste caso, verifica-se que há apenas um contrato de trabalho deste empregado existente na base do E-Social para este empregador. É apresentado um resumo das informações do contrato de trabalho previamente informados. A situação do trabalhador na base do E-Social para esta empresa, deste contrato existente na base da empresa no E-Social, ele consta como desligado, o número da matrícula, o cargo, a categoria do trabalhador, a natureza da atividade, o local de trabalho, a data de admissão, a data de desligamento. Veja que já é apresentada a data de desligamento constante no processo trabalhista, uma vez que nós retificamos o evento de desligamento previamente informado para este trabalhador, a data de nascimento do trabalhador, o CBO, a jornada semanal e a descrição da jornada semanal. Para iniciar, então, a informação do processo trabalhista, deve-se clicar no botão Processo Trabalhista. Se houvesse outros processos trabalhistas já informados para este trabalhador, para esta empresa no E-Social, apareceria uma lista de processos nessa tela. Como não há nenhum processo, é apresentada a informação de que não há processo trabalhista registrado para o trabalhador. Vamos então registrar um novo processo trabalhista clicando neste botão. O sistema retorna já com a identificação do trabalhador, a data de nascimento e nome. No item Informações do processo, o usuário deve identificar o tipo de processo, se é um processo judicial ou se é uma demanda submetida à comissão de conciliação prévia ou núcleo intersindical. No nosso exemplo, é um processo judicial. Deve ser informado o número do processo, lembrando que esse número do processo é o número do processo trabalhista e deve ser o mesmo informado no evento de desligamento, o qual nós retificamos, a data da sentença, a unidade federativa da vara, o município da vara e o identificador da vara. Para fins desse exemplo, utilizaremos um número de vara inexistente. No item relativo a informações do responsável direto, no caso de imposição de responsabilidade indireta ao declarante, deve ser preenchido somente na hipótese em que o declarante é o responsável indireto, subsidiário ou solidário, pelo pagamento dessas verbas que serão declaradas. Caso seja, ele deve preencher a opção Preencher informações e indicar no tipo de inscrição e o número de inscrição do responsável direto pelo contrato de trabalho. No nosso exemplo, como a empresa responsável direto pelo vínculo de emprego está realizando a declaração, neste caso nós vamos deixar em branco essa opção, posto que ela é a responsável direta pelo pagamento das verbas, aqui está prestando essa informação. Caso haja dependentes a serem informados, a empresa deve retificar o evento de admissão do trabalhador por meio do módulo Web Geral ou Web Simplificado, se for o caso, ou o ambiente Web Service, e informar os dependentes no evento de admissão ou no evento de alteração cadastral. Feito isso, clicamos no botão Continuar. Na aba Informações da decisão ou acordo, no item Informações do contrato, o usuário deve prestar as informações do contrato de trabalho. Inicialmente, deve selecionar um tipo de contrato da
relação existente. No nosso caso, trata-se de um trabalhador com vínculo formalizado, com inclusão ou alteração na data de desligamento. Especificamente, nós estamos alterando a data de desligamento previamente informado ao E-Social. No campo matrícula, o usuário deve selecionar a matrícula que foi atribuída ao trabalhador nos registros de eventos trabalhistas. No nosso caso, a matrícula é o número 999. E na tela são apresentadas algumas perguntas e o usuário deve respondê-las. O trabalhador foi reintegrado? Não, não foi reintegrado. Houve reconhecimento de categoria de empregado diferente da cadastrada no E-Social ou na GFIP pelo declarante? Não. Não houve esse reconhecimento no nosso exemplo. Houve reconhecimento da natureza da atividade diferente da cadastrada pelo declarante? Não. Houve reconhecimento de motivo de desligamento diferente do informado pelo declarante? Também não. E houve reconhecimento de unicidade contratual? Nosso exemplo não trata de unicidade contratual. Após preencher as informações, clicar no botão Próximo. Ainda na aba de informações da decisão acordo, na etapa de consolidação dos valores do contrato, o usuário agora irá informar os valores consolidados constantes no processo trabalhista. A primeira informação a ser prestada é a identificação do estabelecimento responsável pelo pagamento ao trabalhador dos valores informados. O tipo de inscrição deve ser selecionado, CNPJ ou CNO. O número de inscrição deve ser informado do estabelecimento responsável pelo pagamento das verbas. O usuário deve informar a competência inicial a que se refere o processo ou conciliação no campo início do processo. Aqui deve ser informado nos campos início e fim do processo todas as competências reclamadas pelo trabalhador no processo trabalhista. No nosso exemplo, vamos lembrar que o trabalhador pleiteou o reconhecimento de verbas trabalhistas no período de janeiro de 2023 a maio de 2023. Mesmo a Justiça do Trabalho tendo reconhecido o direito a diferenças salariais apenas nas competências de abril e maio de 23, o usuário deve informar o período todo reclamado pelo trabalhador, no nosso caso de janeiro de 2023 a maio de 2023. No campo relativo à repercussão do processo trabalhista, o usuário deve informar se é uma decisão com ou sem pagamento de verbas de natureza remuneratória. No nosso exemplo, é uma decisão com pagamento de verbas de natureza remuneratória. No campo valor total das verbas remuneratórias, deve ser informado o valor total das verbas remuneratórias constantes no processo trabalhista. No nosso exemplo, são as diferenças salariais relativas às competências de abril e maio de 2023, mais o saldo de salário de 11 dias de maio de 2023, mais o valor dos reflexos das diferenças salariais no 13º salário do trabalhador. Isso é um total de R$ 2.899,99. No campo valor do aviso prévio indenizado pago ao empregado, o empregador deve informar o valor do aviso prévio indenizado pago. No nosso caso, R$ 166,66. O valor da projeção do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, no nosso exemplo, R$ 13,88. E o valor total das demais verbas indenizatórias, no nosso caso, são as férias proporcionais mais o terço constitucional indenizado, que resulta num valor de R$ 222,22. Após preencher as informações consolidadas, deve-se clicar no botão Próximo. Ainda na aba de informações da decisão ou acordo, no item Bases de Cálculo, o usuário deve discriminar mês a mês as bases de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração e do FGTS sobre a remuneração. Observe que, exibido na tela, todas as competências abrangidas pelo processo trabalhista informado pelo usuário na tela anterior, ainda que haja bases de cálculo a serem informadas apenas em determinadas competências. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, as bases de cálculo serão zeradas, porque a Justiça não reconheceu direito a nenhuma diferença
remuneratória nesse período. Então, para os meses de janeiro, fevereiro e março, nós vamos deixar o sistema já preenche automaticamente 0, porque por padrão, todos os valores das bases de cálculo vêm preenchido como 0, o usuário deve alterar esse valor. No nosso caso, janeiro, fevereiro e março de 23 permanecerá zerado. No item agente nocivo, o usuário deve informar se há a exposição a agentes nocivos. No nosso caso, a gente assinala a opção de não ensejador de aposentadoria especial. Próximo mês, fevereiro, permanecerá zerado e não ensejador de aposentadoria especial no grau de exposição a agentes nocivos. Clica no botão próximo mês. Março de 2023 também permanecerá zerada as bases de cálculo. Grau de exposição, a gente assinala não ensejador de aposentadoria especial. E clica no próximo mês, agora, abril de 2023. Em abril de 2023, nós temos a diferença salarial de R$1.000. Então, o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração é R$1.000. O mesmo valor para o valor da base de cálculo sobre o FGTS sobre a remuneração. E o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º. E o valor da base de cálculo do FGTS sobre o 13º salário é zerado. No item relativo ao agente nocivo, nós colocamos que não é ensejador de aposentadoria especial. Clicamos no botão próximo mês. No mês de maio de 2023, temos que informar o valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a remuneração nesta competência. No nosso exemplo, é o valor da diferença salarial no valor de R$1.000, mais o saldo de salário de 11 dias deste mês, resultando no valor de R$ 1.733,33, que é o mesmo valor da base de cálculo do FGTS sobre a remuneração. O valor da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13º salário é o valor de R$ 166,66, que é o mesmo valor da base de cálculo do FGTS sobre o 13º salário. Em agente nocivo, a gente informa que não é ensejador de aposentadoria especial. É exibida uma mensagem na tela de que nos meses para os quais não forem informados valores na base de cálculo será considerado valor 0, que no nosso caso são os valores de janeiro, fevereiro e março. E para o campo grau de exposição a agentes nocivos, quando for obrigatório, dadas as condições do layout, a informação padrão será considerada 1, não ensejador de aposentadoria especial. O usuário deve clicar na opção Estou de acordo e clicar no botão Salvar. Na tela seguinte, é exibida a mensagem de que os dados da decisão judicial, o acordo para o contrato de trabalho foi incluído com sucesso. Na tela é exibida as informações do processo trabalhista que acabou de ser informado, os dados do processo, clicando na aba Dados do processo. E no campo Informações da decisão acordo, é informado o tipo de contrato, a categoria, se for o caso, quando aplicável, e a opção de retificar as informações prestadas ou excluir essas informações. Lembrando que até este momento nós ainda não finalizamos, não finalizamos a transmissão do evento S2500 ao E-Social. Ou seja, essa informação está salva, mas ainda não compõe a base da empresa no E-Social, no ambiente nacional do E-Social. Para finalizar a transmissão do evento S2500, é necessário clicar no botão Salvar Processo Trabalhista. Clicamos no botão e aparece a mensagem de processo trabalhista incluído com sucesso, o número do processo e a data da decisão. O usuário pode visualizar as informações deste evento, deste processo, que acabou de ser informado, pode retificar as informações já transmitidas ao E-Social, relacionadas a esse evento, a esse processo trabalhista, excluir este evento e baixar o arquivo XML do evento. O passo seguinte seria, no nosso exemplo, seria o usuário ir no menu Recolhimentos Previdenciários e Imposto de Renda Retido na fonte e transmitir o evento S2501 ao E-Social. Esse item será tratado em outro vídeo. Como o objetivo deste vídeo era apresentar a transmissão do evento de processo trabalhista, evento S2500, nós finalizamos aqui. Obrigado.